Então, aqui novamente uma ilustração mostrando, né, os cromossomos homólogos. Então, aqui a gente tem 2 cromossomos homólogos. E em cada um dos cromossomos, a gente tem um alelo diferente. Lembrando que é o mesmo gene, mas os alelos, as versões, são diferentes, tá? Então, um vai codificar a cor da semente amarela e o outro vai codificar a cor da semente verde, tá? E aí, no outro tipo de cromossomo, né, no outro par de cromossomo homólogo, a gente tem também o mesmo gene que vai codificar a forma da semente, mas pode existir diferentes versões. Então, o alelo Rzão, que vai codificar sementes lisas, e o alelo Rzinho, sementes rugosas. E como os indivíduos diploides possuem 2 cópias de cada cromossomo, né, 2 cromossomos homólogos, e possui então 2 alelos, a junção desses alelos é chamado de genótipo, tá? Então, o genótipo é o conjunto de alelos pertencente a um organismo. Então, olha só aqui esse exemplo. A gente tem 2 cromossomos homólogos, tá? Ambos possuem o mesmo gene, que é o gene que vai codificar para a cor da semente, e aqui a gente tem o alelo Gzão, que vai codificar a semente amarela, e o alelo Gzinho, que vai codificar a semente verde, tá? Então, existem 2 alelos possíveis, né? Um que vai codificar a semente amarela e um que vai codificar a semente verde. Quais os diferentes genótipos formados a partir desses 2 alelos? A gente pode ter um indivíduo com 2 cromossomos possuindo alelo Gzão e Gzão, tá? Então, genótipo Gzão, Gzão. A gente pode ter indivíduo possuindo 2 alelos Gzinhos, tá? Então, um cromossomo com Gzinho e o outro com Gzinho. Esse genótipo aqui é Gzinho, Gzinho. E a gente pode ter indivíduos que possuem um cromossomo com um alelo Gzão e um cromossomo com um alelo Gzinho. Então, esses indivíduos aqui têm o genótipo Gzão, Gzinho, tá? Então, sempre que a gente tem 2 tipos de alelos, 2 diferentes alelos, a gente consegue montar 3 genótipos. Então, o genótipo é o conjunto de alelos que aquele organismo possui. Quando os alelos são iguais, né? Quando a gente tem aqui nesse genótipo, por exemplo, Gzão, Gzão, cada um dos cromossomos tem alelos iguais. Aqui o alelo Gzão e aqui o alelo Gzão, tá? Quando a gente tem alelos iguais, esse genótipo aqui é chamado de homozigoto, tá? Então, o genótipo Gzão, Gzão e o genótipo Gzinho, Gzinho possuem 2 alelos iguais, cada um deles, né? Eles são considerados, então, genótipos homozigotos, tá? Que possuem o mesmo alelo, por isso do prefixo homo. E aqui a gente tem esse genótipo que um cromossomo homólogo tem o alelo Gzão e o outro cromossomo homólogo tem o alelo Gzinho. Então, são alelos diferentes. Esse genótipo aqui, então, é chamado de heterozigoto. Genótipo Gzão, Gzinho é chamado de heterozigoto. E a gente sabe que a genética influencia a característica, tá? Então, o genótipo, ele vai influenciar o quê? O fenótipo. Então, o que é o fenótipo? O fenótipo são as variações, as manifestações das características. Então, por exemplo, a gente tem que a característica é a cor do cabelo. Quais são os diferentes fenótipos? Cabelo castanho, cabelo loiro, cabelo ruivo e cabelo preto, tá? São 4 diferentes fenótipos. Então, o fenótipo é a manifestação da característica, é a variação da característica. Só que a gente sabe que o fenótipo tem um fundo genético, tá? Então, as nossas características, a cor do meu cabelo é influenciado pela minha genética, mas também é influenciado por quê? É influenciado pelo ambiente, tá? Então, a cor do meu cabelo loiro, ele não é influenciado apenas pelo meu DNA, é influenciado também pela tinta que eu compro e vou lá no salão pintar. É influenciado pelo ambiente, tá? Então, muitas das nossas características são influenciadas pelo genótipo. Eu tenho cabelo claro aqui na raiz, tá? O meu cabelo não é
preto, tá? Meu cabelo é castanho. Só que ele tem a aparência mais clara porque eu pinto ele de castanho claro, tá? Então, a cor do meu cabelo tem uma influência genética, mas tem também uma influência ambiental. E assim acontece com muitas características, tá? Com muitos fenótipos. Os fenótipos, então, são a junção do genótipo, né, da informação genética, mais o ambiente. E uma outra informação que o Mendel trouxe para a gente, né, lá nos seus experimentos, na primeira lei de Mendel, é que existiam determinadas variedades que eram dominantes e determinadas variedades que eram recessivas, tá? Então ele falou, por exemplo, que a variedade, né, que aparecia na geração F1 era dominante e que a variedade que reaparecia em menor proporção na geração F2 era chamada de recessiva e ela estava então escondida na geração F1, tá? Só que o que o Mendel não sabia é que realmente existem fatores, alelos, tá? Que podem ser dominantes ou alelos que podem ser recessivos. E a ideia que ele trouxe é exatamente igual à ideia dos alelos dominantes e os alelos recessivos, tá? Então, os alelos dominantes, eles vão determinar a mesma característica tanto em homozigose quanto em heterozigose. E os alelos recessivos, eles vão expressar a característica recessiva apenas quando eles estão em homozigose. Então, vamos entender o que isso significa, tá? A gente tem aqui 2 cromossomos homólogos que tem um gene que vai codificar para a cor da semente, tá? E 2 alelos, Gzão e o alelo Gzinho. E esses alelos, eles podem se combinar de diferentes maneiras, né? Formando os diferentes genótipos. Genótipo Gzão, Gzão, genótipo Gzinho, Gzinho e genótipo Gzão, Gzinho, tá? Esses 2 aqui, homozigotos, e esse aqui, heterozigoto. E olha só que interessante, o alelo Gzão, ele vai codificar as sementes amarelas da ervilha, tá? E o alelo Gzão é um alelo dominante. O outro alelo, o alelo Gzinho, ele vai codificar a cor verde das ervilhas. E esse alelo Gzinho, ele é o alelo recessivo. Mas por que eu sei que o Gzão é o alelo dominante e o Gzinho é o alelo recessivo? Porque eu observo aqui nos genótipos, tá? Quando eu tenho indivíduos Gzão, Gzão, eu tenho o genótipo de ervilha amarela. Quando eu tenho o genótipo heterozigoto, Gzão, Gzinho, o que vai prevalecer aqui vai ser o fenótipo representado pelo alelo Gzão. Então, aqui, o alelo Gzão, ele é o dominante, tá? Ele pode expressar o fenótipo, que vai ser a cor amarela da semente, tanto quando ele está em um genótipo homozigoto, quando ele está presente, né, os 2 alelos iguais, ou quando ele está em heterozigose, tá? Aqui o Gzão domina sobre o Gzinho, já que a gente consegue observar aqui o fenótipo da ervilha amarela, tá? Então, os alelos dominantes vão determinar o fenótipo tanto em homozigose quanto em heterozigose, tá? Já os alelos recessivos, eles vão determinar um fenótipo apenas quando eles estão aqui, ó, em homozigose, quando existe 2 cópias do Gzinho, tá? Então, o fenótipo ervilha verde só vai aparecer quando os 2 cromossomos homólogos tiverem um alelo Gzinho.